Deus, podeis assentar. O frio faz o povo desaparecer da igreja um pouco, né? Eu não sei porquê, mas faz, né? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Algumas quarta-feiras eu tenho falado sobre mentalidade, sobre entendimento. Com exceção de quarta passada que eu não falei, eu falei sobre outro assunto. Mas hoje, semana passada eu falei sobre intervensores do reino, alguma coisa assim. Mas hoje eu quero voltar sobre a mentalidade que nós temos falado, sobre finanças, sobre níveis de autoridade. Às vezes, presta atenção, às vezes nós alcançamos lugares que nós não temos autoridade para estar naquele lugar. E quando nós entramos em lugar que nós não temos autoridade para estar, em questão de tempo nós vamos perder aquele lugar. Porém, quando nós adentramos neste lugar, primeiro na condição espiritual, depois numa condição mental, ninguém mais nos tira deste lugar. Deixa eu tentar ser mais claro nisso. Às vezes é como se você chegasse num lugar, depois alguém perguntasse para você: como você conseguiu chegar aqui? Você fala: eu não sei, eu fui entrando ali, entrando aqui, e acabei chegando. Aí você fala: me mostra o caminho. A pessoa fala: não, mas eu não sei, eu vim, não sei nem como é que eu parei aqui. Significa que essa pessoa chegou no lugar, mas ela não tem autoridade para estar neste lugar. Agora, quando o lugar que nós alcançamos é uma condição espiritual, então a ordem é mais ou menos assim: quando nós chegamos num lugar simplesmente por uma mentalidade, nós não temos autoridade para ficar ali. Mas quando nós entramos em um lugar por uma questão de autoridade espiritual, ninguém nos tira mais daquele lugar. A verdade, o que nos possibilita viver em uma determinada dimensão, seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja em qual for a área, primeiro é a condição espiritual, não a condição mental. A condição mental, ela deve acompanhar o espírito, não o contrário. Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36. Quantos acharam? São os dois últimos versículos. Acharam? Romanos 11, 35, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler novamente, por favor. Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo, presta atenção, tudo o que fazemos em relação a Deus é sempre uma resposta, nunca uma iniciativa. Tudo que nós fazemos para Deus é sempre uma resposta, nunca uma iniciativa. O que eu quero dizer é que nunca começou em nós, sempre começou nele. Nós nunca damos, ou vamos dar algo que aquilo que nós estamos dando não tenha sido dado por ele primeiro. Dá para entender, não? Nós nunca daremos algo ao Senhor sem que antes ele tenha nos dado. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: ou quem primeiro deu a ele? Quem deu primeiro? Ele deu para você ou você deu para ele? Preste atenção. A vida na qual entregamos a ele, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas quem foi que te deu vida? Ele é dono da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28.
nele vivemos, nos movemos e existimos. A vida é um dom de Deus. Você fala, eu dei minha vida para Jesus. Não, você não deu, você devolveu para Ele a vida que era dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que quando desconhecemos que tudo veio dele, achamos que podemos dar alguma coisa para Ele. Quando desconhecemos que tudo veio dele, achamos que nós podemos dar alguma coisa para Ele. Até o desejo de adorar veio dele. Tudo, irmãos, começa nele. É importante entender isso. Tudo veio dele. No versículo que nós lemos de Romanos diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, início, por meio dele, processo, e para ele, destino, são todas as coisas. Ele é o início, ele é o processo e ele é o destino. Começa nele, é através dele e volta para ele. Nascemos dele, devemos viver através dele e vamos voltar para ele. Dá para entender isso? Viemos dele, devemos viver através dele e no final voltaremos para ele. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Um texto que é muito lido sempre aqui na hora das ofertas. 2 Coríntios 9, verso 10. 2 Coríntios 9, 10. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Novamente, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ele dá o que? Semente para quem semeia, e dá pão para quem tem fome. Ele dá semente para a gente semear. Você está vendo que nós não damos nada sem que primeiro Ele tenha nos dado? Reconhecer isso é fundamental. Eu quero que nós entendamos nessa noite aonde foi que essa mentalidade foi. Eu quero que nós entendamos nessa noite aonde foi que isso mudou. Eu quero falar sobre o plano original de semeadura, o plano de semeadura na natureza pecaminosa e o plano de semeadura após Cristo. Claro que precisaria de uns 2 dias para isso, mas vamos fazer só resumido. Então, Deus é o Criador, amém? Amém? Vocês concordam que Ele é o Criador? Por Ele ser Criador de tudo, Ele teve e tem a iniciativa. Nós só damos a resposta. Por Ele ser Criador de tudo, por Ele ter criado todas as coisas, Ele teve a iniciativa. Nós só damos a resposta. Então, eu preciso entender que no Éden, Adão plantou para colher ou ele colheu para plantar? No Éden, Adão plantou para colher ou ele colheu para plantar? Deus deu para ele fazer. Adão não plantou para colher, ele colheu para plantar. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Na condição original, e quando eu falo na condição original, eu estou falando na condição antes do pecado. Na condição original, não fazemos para ter, nós temos, por isso fazemos. Na condição original, eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Isso é outra dimensão, irmão. Tem gente que ora para ser espiritual. Não, irmão, quem é espiritual ora. Você não ora para ser espiritual,
Quem é espiritual ora. Eu não oro para ser, eu sou, por isso eu oro. Eu não dou para ter, eu só estou dando porque eu já tenho. É outra mentalidade, é outro entendimento. Essa ordem, irmãos, a ordem de fazer para estar na condição, a ordem de fazer para ser está na condição de pecador, não do homem nascido de novo. Presta atenção. A ordem de primeiro eu faço para depois eu ter está na condição após o homem ter caído, não na condição original. Abra comigo Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Escute, irmãos, um entendimento como esse pode mudar a sua vida. Eu não estou ministrando nada para tirar nada aqui de você. Eu estou querendo que haja um entendimento na nossa vida acerca de quem nós somos. O que eu quero que nós entendamos é que nós podemos viver numa condição original, ou nós podemos viver numa condição do homem caído. A decisão é sua. Pastor, mas nós não estamos mais na condição original. O homem pecou, mas Jesus Cristo restaurou a nossa condição na cruz do Calvário. Se você, após nascer de novo em Cristo Jesus, ainda se vê numa condição de pecador, você não entendeu o novo nascimento. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é a condição do homem caído. E eu vou te provar isso biblicamente. A condição do homem fazer para ter não é a condição original. Na condição original, Deus fez e o homem respondeu ao que Deus fez. Na lei, Deus não tinha iniciativa, Deus respondia. No plano original, o homem não fez nada e Deus fez tudo, e o homem deveria responder ao que Deus fez. Após a lei, na lei, o homem faz e Deus responde. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. O título da sua Bíblia, se tem título aí na sua Bíblia, está dizendo: as bênçãos decorrentes da obediência. Está errado, pastor? Não, não está errado, está certo, mas está falando da condição de um homem morto no pecado. Olha o que que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E essas bênçãos vai até o versículo 14 de Deuteronômio 28. Depois do versículo 15 vem as maldições se você não obedecer. Ou seja, o homem seria abençoado mediante o que ele fizesse. Deus, na lei, respondia à atitude do homem. Por quê? Porque o homem saiu da condição original. Na condição original, o homem não fazia para ser, ele era, por isso ele fazia. Então, após o pecado, Deus responde ao que o homem faz. Na condição original, o homem respondia ao que Deus fez. Na condição da lei, somos abençoados na meritocracia. Na condição da lei, nós somos abençoados na meritocracia. Em Cristo, nós somos abençoados pelo que Ele fez. Irmãos, isso é para mudar tudo. Isso é para mudar tudo. Na condição da lei, eu era abençoado mediante o passo que eu dava. Em Cristo, eu sou abençoado pelo que Ele fez. Ao recebermos a nova vida em Cristo, ao recebermos a nova vida em Cristo, ao reconhecermos que Jesus morreu em nosso lugar, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário,
nós voltamos ao plano original. Nossa condição espiritual é restaurada. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado, eu não serei abençoado. Abra sua Bíblia em Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Acharam? Diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Esse texto está em duas versões: ou tem nos abençoado, que é presente, ou nos abençoou, que é passado. Nunca nos abençoará. A versão que você tem, ou está dizendo tem nos abençoado, ou está dizendo nos abençoou. Mas nunca diz, nenhuma versão diz nos abençoará. Por quê? Porque Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele está falando para uma igreja que nasceu de novo. Quando o homem foi criado, só se você estiver anotando, eu não vou ler, eu não vou abrir a Bíblia, só se você estiver anotando, Gênesis 1, 26, 27, 28, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ok? Depois diz, criou Deus o homem à imagem e semelhança. E a Bíblia diz, Deus os abençoou. Quando Deus criou o homem, Ele abençoou. E o que é que o homem fez para ser abençoado? Nada. Quando Deus criou, Ele já abençoou o homem. Porque a bênção é um estado original. A bênção não é uma promessa. A bênção é uma condição. Você deveria notar isso. A bênção não é uma promessa. A bênção é uma condição. Eu sou abençoado, eu não serei abençoado. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas, abençoada. Abraão não estava no plano original. Em Cristo você não será abençoado. Em Cristo você foi ou é abençoado. Diga eu, bata no peito assim, diga: eu sou abençoado em Cristo Jesus. Eu não preciso fazer campanha para ser abençoado. Eu sou abençoado porque Cristo me abençoou. Eu não preciso fazer nada para receber. Ele fez tudo e eu posso receber. Pastor, então eu não preciso fazer nada como iniciativa, não, só como resposta. Nós vamos falar sobre isso. Presta atenção. Preste atenção. Quando Deus criou o homem, Ele abençoou. Quando o homem foi restaurado em Cristo Jesus, Ele abençoou. Antes do pecado, o homem não fez nada para ser abençoado e Deus abençoou. Após o pecado, o homem precisava fazer alguma coisa para ser abençoado. Em Cristo Jesus a nossa condição foi restaurada. E eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Quando você faz para ser, você está ignorando quem você é. Quando você faz porque é, você está reconhecendo aquilo que você de fato é. Quando eu faço para ter, eu ignoro a identidade de quem eu sou. Mas quando eu faço reconhecendo quem eu sou, eu estou reconhecendo a minha condição em Cristo. Presta atenção, queridos.
Nós não podemos cancelar a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela existe, ok? Porém, mesmo a lei da semeadura, o homem só está semeando porque primeiro Deus deu para ele. O que eu quero dizer é que você não entrou com tudo em Deus. Não foi você que disse: Deus, eu estou te dando. Você está dando para Ele porque primeiro Ele te deu. Então, por mais que nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque Ele fez. Por isso que eu quis começar a mensagem de hoje lendo: quem primeiro me deu, ou quem primeiro deu a Ele para que possa restituir. Ele primeiro me deu. Ele primeiro fez. Ele primeiro me abençoou. O problema é que o homem perdeu a condição após o pecado. Quando eu falo pecado, lá no Éden. E aí, a lei foi estabelecida. E através da lei, o homem passou a ser abençoado pelo que ele fazia. Porém, o homem não reconhece, a igreja não entendeu que em Cristo eu não faço para ser. Eu faço porque eu sou. Abra comigo. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Versículo 21. Mateus 25, 21. Se você anotar todos os textos que eu estou te dando, você vai ter muito respaldo bíblico para o que eu estou falando. Eu não estou simplesmente fazendo alusões. Não, eu estou usando a palavra para que você entenda. Mateus 25, 21 diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Presta atenção. É o que fazemos com o pouco que nos dá autoridade de vivermos sobre o muito. É o que fazemos com o pouco que nos dá autoridade para vivermos sobre o muito. Nós precisamos entender. Eu comecei falando sobre nível de autoridade. Às vezes nós não temos autoridade para entrar em lugar, porque nós não sabemos lidar com aquilo. Às vezes nós não conseguimos entrar em lugares, porque nós não temos autoridade para estar com aquilo. Preste atenção, irmãos. Quando temos autoridade sobre algo, nós determinamos o que vamos fazer. Quando nós não temos autoridade, é aquilo que determina o que faremos. Quando eu tenho autoridade sobre algo, eu determino o que eu vou fazer com aquilo. Quando eu não tenho, aquilo é que determina o que eu farei. Eu só tenho autoridade sobre o que eu governo. Sobre o que eu não governo, eu não tenho autoridade. Aquilo tem autoridade sobre mim. Dá para entender isso? Eu só tenho autoridade sobre aquilo que eu mando. Estou falando de coisas, ok? Quando eu não mando, é porque eu não tenho autoridade. Aquilo tem autoridade sobre mim. Se eu pego uma quantia na mão, irmãos, e eu tenho autoridade, eu determino o que eu vou fazer com aquela quantia. Eu digo para onde uma parte vai. Quando eu não tenho autoridade, irmãos, ela que determina o que eu vou fazer. Às vezes nós nos enganamos achando que temos as coisas, quando na verdade nós não temos. Ela nos tem. Quando você tem, você faz o que quer. Quando você não tem autoridade, ela faz o que quer com você. É aí que está a diferença. Abra comigo
Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Acharam? Perceba que esse versículo vai chamar de Senhor. Preste atenção. 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Deixa eu te falar o que é que significa essa palavra Senhor. Senhor significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Senhor, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. Isso é Senhor. Deixa eu continuar. Senhor significa mestre, proprietário, alguém que tem controle da pessoa, soberano, príncipe, chefe, imperador. Isso é Senhor. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Escute, não está falando que você não pode ter riqueza, está dizendo que você não pode ser servo da riqueza. Não podeis servir, não é que você não pode ter, você não pode ser servo do que você tem. Diga amém. Não podeis servir a Deus e a riqueza. A riqueza é para nos servir, não para nós servirmos. Opa. E quando é que eu sei que ela me serve? É quando eu uso ela para o serviço. E quando eu sei que ela é Senhor, é quando ela determina o que eu vou fazer. Escute, irmãos, isso é sério. Isso é sério. A única vez que a Bíblia chama algo de Senhor é quando fala de riqueza. Ela nunca chama o diabo de Senhor. Porque nós não podemos servir. Porque se é Senhor, Ele é príncipe, Ele domina. Preste atenção, isso é muito sério. Por que a Bíblia chama de Senhor? Essa palavra Senhor é Kurios. Kurios no grego. K-U-R-I-O-S. Kurios. Senhor. Nós não podemos servir. Preste atenção. Nosso nível de fidelidade é o que respalda o nosso nível de autoridade. O nosso nível de fidelidade é o que respalda o nosso nível de autoridade. Se eu não consigo ser fiel sobre o pouco, eu não tenho autoridade para entrar no muito. Escute, eu não quero que você pense em muito, simplesmente em quantidade. Não é disso exatamente que eu estou falando, ainda que muito é muito. Muito aqui no original é muito mesmo. Se você clicar na palavra muito, é muito. Mas eu não quero que os seus olhos simplesmente seja colocado em números. Eu quero que você entenda muito mais a questão de autoridade do que números. É o nosso nível de autoridade, é o nosso nível de fidelidade que respalda o nosso nível de autoridade. Se não conseguimos ser fiéis no pouco, não temos autoridade para andar sobre muitos. Eu ouvi uma história essa semana de um pregador, quando alguém falou para um construtor que constrói prédio. Alguém perguntou para esse construtor: vocês são loucos?
vocês andam no prédio, naquele negócio lá, só com a telinha, em volta do prédio construindo, vocês andam naquilo lá, vocês não têm medo de cair, daquela altura. E o construtor respondeu assim: não é bem assim. Na verdade, nós não subimos lá naquela altura. Primeiro nós subimos no primeiro andar, e nós construímos naquele primeiro andar. Depois que a gente constrói aquele primeiro andar, a gente levanta o segundo. E como a gente já estava acostumado com aquela primeira altura, a gente consegue ir para outra altura. E quando a gente constrói o segundo andar, a gente se acostumou com a altura do segundo andar, a gente vai para o terceiro. Ou seja, nós não temos medo daquela altura, porque nós fomos conquistando altura por altura. Escute, irmãos, se eu subir na parte, geralmente tem um pastor amigo meu em São Paulo que mora no 18º andar. Quando eu fico lá, irmão, não dá vertigem naquele negócio. Eu não gosto de altura. Não é minha praia, a altura não é minha praia. Mas acontece o seguinte: se você aprender a andar no primeiro andar, você vai se acostumando e vai para o segundo, depois você vai para o terceiro, depois você vai para o quarto, depois você vai para o quinto. Daqui a pouco você não tem mais medo de estar naquela dimensão. Não é que aquela dimensão não te faz mal, mas você tem governo sobre as suas emoções. O que nos impede de viver em alguns lugares, irmãos, escute, muitas vezes nós não estamos em outro lugar, não é porque Deus não nos ama, é justamente porque Ele nos ama que nós não estamos tendo mais. Porque se nós alcançássemos mais, nós nos perderíamos. É por isso, abra comigo Lucas 16. Vocês estão entendendo isso, não? Hã? Perfeitamente. Agora, eu quero entrar numa questão, irmãos. Por que a Bíblia é tão enfática na obediência? Por quê? Nós vamos entender isso em nome de Jesus. Lucas 16. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Porque às vezes que nós estamos lutando para ganhar mais, mas nós não temos autoridade nem sobre o pouco. O senhor quer dizer que você não vai conseguir viver neste lugar? Que você está... O camarada ganhava R$1.000, 1.500. Arrumou um emprego para ganhar 5. Mas ele não tinha autoridade nem sobre os 1.500. E aí ele se endividou sobre os 1.500. Agora ele tem 5.000. Os primeiros 2 meses, irmão, vai servir para pagar aquilo que os 1.500 fez. No terceiro, 4º mês, ele vai precisar ganhar 10.000 para começar a pagar as dívidas dos 5.000 que ele começou a fazer. Porque se eu tenho autoridade sobre os 1.500, eu determino o que eu vou gastar. Se eu não tenho autoridade, Ele que diz o quanto eu vou gastar. Dá para você entender o que eu estou falando? A questão, entenda de uma vez por todas, não deveria ser um emprego para ganhar mais. Deveria ser um nível de autoridade para governar sobre mais. Mas se nós não aprendemos a governarmos de onde estamos, não adianta queremos governarmos em outro lugar. Quantos estão entendendo isso? Lucas 16, verso 11 e 12. Lucas 16, 11 e 12. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Novamente, se, pois, não vos tornaste fiéis nas aplicações da riqueza de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Se você não foi fiel naquilo que foi confiado a você que não era seu, quem vai dar o que é seu? Por que a Bíblia exige fidelidade, irmãos?
Já que nós somos abençoados, pastor, nós não precisamos ser fiel. Por que eu devo ter fidelidade com a Andréia? Por algo que ela entrega a mim. Por que a Andréia tem que ser fiel a mim? Porque eu entreguei algo a ela. Por que a Josa não precisa ser fiel a mim da mesma forma que a Andréia é comigo? Porque ela não me entregou nada a mim e eu não entreguei nada a ela. Por mais que o marido dela chame Ricardo também. Mas a fidelidade dela é a outro Ricardo, não a mim. Ela não deve fidelidade na dimensão que a Andréia deve a mim. Porque eu não me entreguei a ela e ela não me entregou o que eu entreguei a Andréia e o que a Andréia me entregou. Então por que Deus exige fidelidade de nós? Fidelidade não é uma imposição. Fidelidade é um reconhecimento que você está dando a alguém, porque alguém te deu primeiro. Preciso ser fiel para ser abençoado. Você não entendeu? Você precisa ser fiel porque já foi abençoado. Deu para entender? Na aliança da lei, eu não era filho de Deus, eu não tinha nada de Deus, eu era uma criatura de Deus. Para o trabalhador, irmãos, para o trabalhador o salário não é recompensa. O trabalhador, o salário é obrigação. Você não diz para o seu patrão, depois que ele pagou o seu salário, você diz: brigadão, hein, cara? Obrigado mesmo, eu estava precisando. Ainda bem que você me pagou. Cara, eu não sei como é te agradecer. Não, é meu, eu trabalhei por aquilo. Dá logo que é meu. Eu não quero nem saber se a empresa tem dinheiro ou não. Eu trabalhei, quero na minha conta. Cabeça de funcionário não pensa lá no patrão. Pensa nele, eu trabalhei, quero que é meu. Bora, meu filho. Participação de lucros, eu quero tudo, que eu não quero nem saber se a empresa está no vermelho, no azul, no cor-de-rosa. Eu quero que é meu. Escute, por que Deus exige fidelidade? Ele está exigindo fidelidade sobre aquilo que Ele te deu e não sobre aquilo que você vai dar. Que o Espírito Santo possa ajudar a gente nisso. Que o Espírito Santo, tem gente ainda com medo do bicho papão, do devorador, por isso que está dando dízimo e coisa por causa de bicho. Não entendeu? Ó, irmão, se você não dá, a cuca vai te pegar. Só falta cantar na hora da oferta do dízimo a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cuidado, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. E aí a pessoa diz: meu Deus, eu já estou com a vida desgraçada, eu já estou enrolado, e se eu não dar o dízimo, esse devorador do inferno vai vir, meu Deus, eu tenho que dar. Aí você traz por medo e não traz por amor. Escute, irmãos, Ele está falando: eu quero que você seja fiel, porque eu entreguei algo a você. Eu quero que você seja fiel, porque eu entreguei algo a você. Nós não temos tempo de ir mais tão profundo. Mas na parábola dos talentos, Ele deu 1 para um, não foi? 2 para o outro, não foi isso? E 5 para o outro. Quem recebeu 5 negociou e prestou contra ele de 10. Quem recebeu 2, foi 2, não foi? Negociou e prestou contra ele de quanto? De 4. E quem recebeu 1? Deus espera que tudo que Ele entregue a nós, a gente multiplique. Isso significa, irmãos, que muitas vezes guardar nos fará ser reprovado. Eu não estou falando guardar por administração, estou falando guardar por medo. O servo que guardou 1, guardou por quê? Porque estava poupando ou porque estava com medo? Você guardar por administração, está correto?
você tem uma reserva por administração, está correto? Quando você é um bom administrador, não quando você é miserável. Porque tem gente que guarda porque é miserável. Pentia o cabelo para trás para não dividir no meio. Tem gente que pentia para trás para não dividir no meio. O que aquele homem fez com um só? Ele guardou com o quê? Com medo. Deus espera que os talentos que Ele te deu, você multiplique. Deus espera que aquilo que Ele depositou em você, você possa liberar sobre outros. Deus espera que a vida que Ele deu a você, possa servir para a vida sobre outros. Deus espera, irmãos, que tudo que Ele me deu sirva para abençoar mais alguém. É isso que nós precisamos entender. A fidelidade, irmãos, não é uma exigência cega, é um reconhecimento de gratidão. Acima da obediência, irmãos, a fidelidade é uma questão de natureza. Acima da obediência, a fidelidade é uma questão de natureza. Todos nós, ao nascermos de novo, somos participantes da natureza de Deus. Abra comigo 2 Timóteo. Irmãos, eu gostaria de ter ouvido isso há muitos anos atrás. Eu gostaria de ter ouvido isso há muitos anos atrás. Deus não me entregou nada para ser dono. Deus me entregou para ser mordomo, para ser dispenseiro. Diga: eu não sou dono, eu sou mordomo, sou dispenseiro. Tudo que está na sua mão não é seu, porque tudo veio dele. Irmãos, eu poderia estar ensinando para vocês uma mensagem totalmente oprimida. Eu poderia estar pregando aqui com vocês sobre medo. Olha, cuidado, monstro, bicho, cuidado. Eu poderia estar pregando como muitos pregam. E eu não estou questionando quem prega. Eu discordo e eu tenho responsabilidade com esse rebanho. Eu não viajo o Brasil pregando esse assunto. Eu viajo o Brasil pregando outras coisas. Mas eu tenho estudado sobre isso. E essa mensagem é libertadora. Ela não é libertadora porque ela te oprime. Ela é libertadora porque ela traz um entendimento sobre como nós devemos andar. Porque existem coisas que saiu da nossa carteira, mas não saiu do nosso coração. E se não saiu do nosso coração, só saiu da nossa carteira, ficou aqui. Mas se saiu da nossa carteira e saiu do nosso coração, o que foi colocado aqui subiu para lá. 2 Timóteo 2. Isso é maravilhoso, esse versículo, irmão. Você deve anotar isso na sua Bíblia. 2 Timóteo 2, 13. Olha a natureza dele, irmãos. Olha a natureza desse Deus que te ama. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele também é infiel. Não? Se somos infiéis, se nós lermos, presta atenção, irmãos. Se nós lêssemos o versículo 12, diz que se nós o negarmos, é isso que diz o 12, Marcos? Se nós o negarmos, Ele nos negará. Quando você nega Ele, Ele pode negar você. Mas quando você decide ser infiel, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quando você parte para o campo da infidelidade, Ele diz: nesse campo eu não entro com você. Por quê? Porque eu não tenho como negar a minha natureza. Ele é fiel. Pastor, então o senhor está dizendo que mesmo quando eu sou fiel, Ele me abençoa? Você vai andar na medida de autoridade que você tem. Não se iluda que você vai ser infiel e vai viver sobre o muito. Você vai andar sobre o nível de autoridade que você tem. O que é nível de autoridade? É nível de governo. O que é nível de governo? É o nível daquilo que eu governo. Se eu governo, eu digo para onde vai. Se Ele me governa, Ele dita para onde vai. É isso que faz a diferença.
Você está vendo, irmãos, como é que a razão, a motivação, o porquê semearmos muda? Agora abra comigo o último versículo de hoje. 2 Pedro 1:4. Abra lá. Segunda Pedro 1:4. Acharam? Acharam? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quem nasceu de novo tem a natureza de quem? Divina. A natureza de Deus, quando alguém é infiel, qual é a natureza dele? Diga: fidelidade. Se eu sou fiel ou não, sabe o que é que reflete? Que natureza eu tenho? Ser fiel é muito mais do que dar. Ser infiel é muito mais do que não dar. Ser fiel é revelar que natureza você pertence. Ou seja, na nova aliança eu não sou fiel para ser abençoado. Primeiro, eu sou fiel porque eu fui abençoado. E segundo, eu sou fiel porque eu tenho a mesma natureza dele. Fidelidade na nova aliança é natureza. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Eu não estou esperando, irmãos, eu não estou dando para receber, ainda que essa lei funcione. Eu recebi, por isso eu estou dando. Essa é a verdade. Pastor, mas aí nós temos ordem para dar ou para não dar? É uma ordem. Irmãos, a ordem sempre vai existir. Só que você precisa entender que as ordens são dadas para as crianças. E muitas vezes elas nem obedecem. Os adultos não deveriam dar ordem. Eles deveriam responder por consciência. Deus não quer que você dê porque você tem que dar. Ele quer que você tenha prazer em dar. Por isso que Ele diz, Ele ama quem dá com, não só dá, mas dá com alegria. Então, quando eu estou entregando algo diretamente no gasofilácio, alguém ou alguma pessoa, primeiro aquilo que eu estou entregando a alguém, ou eu estou trazendo, fala no mundo espiritual. Todas as minhas ações falam no mundo espiritual. Nunca se esqueça disso. Todas as minhas ações falam no mundo espiritual. Quando eu estou dando algo a alguém, ou quando eu estou trazendo, seja pouco ou seja muito, eu estou dizendo no mundo espiritual, quem é o Senhor? Eu estou dizendo no mundo espiritual, eu faço o que eu quero. Eu lido como eu quero. Quando eu não faço, no mundo espiritual, está dizendo, você é governado. Muitas vezes nós não temos condições de subir no 19º andar, porque nós não conseguimos ficar no primeiro. O nosso nível de fidelidade é o que nos habilita para vivermos em autoridade. A ordem nunca será, eu não dou porque eu não tenho. A ordem nunca será, eu não dou porque eu não tenho. A ordem sempre será, eu não tenho porque eu não dou.
tenho. Você já não tem porque você não deu. Porque desde quando você nasceu, você está mais próspero hoje do que quando você nasceu. Porque quando você nasceu, você não nasceu vestido, não. Você nasceu pelado. E alguém já colocou roupa em você. E quando você morre, você nasceu pelado, mas é enterrado vestido. Então você sai mais próximo do que você entrou. Primeiro Ele me deu vida. Agora eu devolvi a vida para Ele. Primeiro Ele me deu paz. Agora eu transmito paz. Primeiro Ele me perdoou. Agora eu posso perdoar. Posso falar uma coisa só para terminar escandalizando vocês? Eu vou falar. Parte da oração do Pai Nosso já passou. Quando diz, William, pode vir. O William, o Cleito, né? O Cleito, perdão. O William também, né? Mas o Cleito está. Quando diz, Pai Nosso que estás no céu, isso não passou nunca. Ele continua no céu. Santificado seja o teu nome, isso não passou, isso é adoração. Que venha o teu reino. O reino veio, está e virá. Isso também não passou, é passado, presente e é eterno. Ok? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como assim na terra como no céu. Isso ainda é uma oração que tem que ser feita. Qual que é a próxima parte? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ok? Ele é o pão nosso de cada dia. Ok? Qual que é o próximo? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Essa já passou. Como que já passou, pastor? Escute, antes da cruz, eu só era perdoado se eu perdoasse. Depois da cruz, Ele me perdoou para me perdoar. Na cruz Ele não te perdoou. Por que você pode perdoar? Porque primeiro Ele te perdoou. Nós o amamos por quê? Sabe por que você pode amar? Porque você é amado. Hoje você não perdoa mais para ser perdoado. Você foi perdoado, por isso você perdoa. Porque na cruz do Calvário eu não faço para ter. Eu sou. Por isso eu faço. Por que eu posso te amar? Porque eu sou amado. Por que eu posso perdoar? Porque eu fui perdoado. Pastor, mas a pessoa me ofendeu. Ninguém ofendeu mais Jesus do que eu e você. E Ele nos perdoou. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pastor, eu nunca tinha ouvido esse negócio da oração do Pai Nosso. Pois é, eu ouvi hoje. Tem coisa que eu solto a contra-gotas, irmãos. Eu fico segurando para não dar diarreia espiritual. Eu não perdoo para ser perdoado. Claro que se eu não perdoar, eu entro em ofensa e eu posso ter problema com isso. A ofensa bloqueia a fé. Mas eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu amo. Sabe por que eu não amo meus filhos? Porque eu não tive isso. Para de dar desculpa e desfrute do amor do seu pai. É que eu não via meu pai abraçando minha mãe. Eu não tive isso. Você não teve dos seus pais biológicos, mas você teve do seu pai celestial. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que vai entregar dízimo, oferta, primícias por ordem? Sim. Está correto? Sim, se é criança, viva por ordem. Mas se é adulto, viva por governo. Eu governo. Eu tenho autoridade. Eu faço questão de entregar, Senhor. Eu faço questão de entregar com alegria, porque eu estou dizendo, eu tenho governo sobre isso. Irmãos, pense comigo. Se coloque de pé, por favor. O Marcelo às vezes me diz, pastor, se eu precisava pregar isso de domingo. Mas irmãos, eu fico cismado de pregar isso no domingo e assustar mais, entendeu? Eu gosto da quarta-feira para trazer um chumbo mais grosso.
estava falando que eu parei agora? Estava falando algo. Se nós não entendermos, irmãos, a questão de autoridade. Lembrei que eu ia falar. Você como pai, você teria mais prazer em dar algo para alguém que não tem nada a ver com você? Ou você teria mais prazer em dar alguém que é o seu filho? Você teria prazer de ver alguém vivendo bem, que é um estranho? E eu não estou dizendo que nós não temos que abençoar os estranhos, mas a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Primeiro nós, por exemplo, todo alimento que vai entrar domingo, primeiro nós abençoamos os de casa. Primeiro nós abençoamos os da família da fé, depois nós abençoamos outros. É de dentro para fora que nós abençoamos. Não tem como ser diferente. Você acha que Deus, irmãos, tem mais prazer de dar mais para o ímpio do que para você? É dessa maneira que você enxerga Deus. Eu não enxergo Ele assim. Eu enxergo, irmãos, Lucas 15:31. Filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Eu não preciso de nada, até porque eu não tenho nada. Deus diz, eu sou tudo. Eu sou a faculdade dos seus filhos. Eu sou o teu pão de cada dia. Eu sou a tua casa, a tua habitação. Eu sou o que você precisa essa semana para pagar o que você deve. Aleluia! Nós vamos crescer nesse entendimento, irmãos. Nós vamos crescer nesse entendimento. Nós vamos entender, irmãos. Nós estamos entendendo que o nosso nível de fidelidade vai nos colocar em outra dimensão. Feche teus olhos. Eu acho que está bom por hoje. Fale com Ele. Eu creio que você entendeu isso nessa noite. Eu creio que você entendeu isso nessa noite. Oh Espírito Santo, só o Senhor pode nos revelar essas verdades. Oh Espírito Santo, só o Senhor pode nos fazer andar sobre essa verdade. Nós não estamos mais mortos. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Nós não estamos esperando ser para fazer. Nós somos, por isso fazemos. Nós somos. Essa verdade, Senhor, ecoando no nosso interior. Fortalezas sendo quebradas nessa noite. Fortalezas sendo quebradas nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nível de autoridade aumentando. Rialabacô, riabaçô, arandarialaçô, riebacalabacô, boboremando, riebaçô, rialabacabaçô, reye, rialabababababababa, canta, rialamacô, rialabaçô, rerebecando, riebaçô, recamandá. Eu declaro libertação nessa noite. Eu declaro o nível de autoridade mudando. Que toda fortaleza, toda miséria, toda escassez, toda religiosidade seja quebrado nessa noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser reconhecido por ninguém.
fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti,